Pensa só na cena. Você acorda, vai usar aquela ferramenta de IA que já faz parte da sua rotina e nada. Ela simplesmente não funciona mais como antes. Foi exatamente isso que rolou com milhões de pessoas que usavam o Grok. De um dia para o outro, o serviço que era gratuito e super popular virou uma página pedindo assinatura. O resultado? Uma confusão geral e, claro, muita gente bem irritada. Olha, e essa citação aqui, ela resume tudo, né? É o puro sentimento de traição. Aquela sensação de que a gente ajudou a treinar a IA a fazer o negócio ficar melhor e, no final, a porta fecha na nossa cara. E ainda cobram um valor que, vamos combinar, é totalmente fora da realidade para a maioria das pessoas. Então, a grande pergunta é: o que aconteceu de verdade? Foi só uma jogada de negócio, uma simples mudança para ganhar mais dinheiro? Ou tem um rolo muito maior por trás dessa história? Pode acreditar, a mudança do Grok de gratuito para pago é bem mais complexa do que parece na superfície. Para a gente entender essa confusão toda, primeiro a gente precisa voltar para o marco zero, sabe? O momento exato em que, para quem usava a ferramenta no dia a dia, tudo virou de cabeça para baixo. E o golpe foi seco. Em março de 2026, a Xai foi lá e, puf, simplesmente desligou a tomada do acesso gratuito para as ferramentas mais legais, que eram as de imagem e vídeo. E não vamos nos enganar, viu? Não foi bug, não foi instabilidade. Foi uma decisão pensada que pegou todo mundo de surpresa. E quando a gente olha o histórico, a jogada fica bem clara. O Grok não nasceu de graça. Ele virou gratuito numa fase de expansão, para atrair o máximo de gente possível e, claro, coletar um volume absurdo de dados para treinar o modelo. Só que essa festa toda teve um fim bem repentino e o modelo voltou a ser até mais fechado do que era no começo. E aqui que a coisa fica feia. Porque essa mudança toda não aconteceu do nada. Ela foi uma reação direta a uma crise gigantesca, um problema de mau uso que colocou a Xai na mira de governos do mundo inteiro. O tamanho do estrago é assustador. Estamos falando de mais de 3 milhões de imagens com conteúdo sexualizado. E isso em menos de 2 semanas. Esse número sozinho já mostra uma falha absurda de moderação e a rapidez com que a situação saiu completamente de controle. E o impacto disso no mundo real foi devastador. Ferramentas como o modo picante viraram verdadeiras armas para criar conteúdo explícito sem consentimento e em massa. De repente, a imagem de qualquer pessoa podia ser violada. E o mau uso foi ainda mais grave em alguns lugares, como na Malásia, onde usaram a IA para remover o hijab de mulheres digitalmente, um ataque direto à cultura e à religião delas. Bom, com um desastre de imagem pública desse tamanho, era óbvio que os governos iam cair em cima, né? E não foi uma chuvinha não, foi um verdadeiro tsunami regulatório. E ele veio rápido e veio com força. E a reação foi global mesmo, não foi coisa de 1 ou 2 países. O Reino Unido ameaçou banir tudo, o Brasil deu um ultimato, Malásia e Indonésia foram lá e bloquearam de verdade, o mundo todo estava fechando o cerco. E para quem usava a ferramenta, isso significava uma instabilidade total. O acesso podia simplesmente sumir a qualquer momento. E a velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. Em coisa de 10 dias, em janeiro de 2026, 3 países enormes tomaram atitudes drásticas. O recado era um só. A tentativa de se regular falhou e a paciência dos governos tinha acabado. E quando a Xai tentou resolver o problema botando a ferramenta atrás de um paywall, a reação política foi ainda pior. Essa fala do primeiro-ministro britânico mostra que a solução foi vista como um insulto, não como uma medida de segurança, mas como uma forma de lucrar com uma ferramenta perigosa. Isso, claro, só piorou a imagem da empresa. Então o que parecia ser só uma resposta a uma crise era na verdade só a pontinha do iceberg. Por baixo de tudo isso, o que estava acontecendo era uma mudança radical na estratégia da Xai, que estava sendo pressionada por todos os lados. A decisão final veio de uma combinação de 3 fatores enormes. Primeiro, a pressão dos governos que ameaçava a existência do produto. Segundo, a realidade econômica. Manter uma IA dessas de graça custa bilhões. E terceiro, e talvez o mais importante, uma nova direção. A necessidade de limpar a imagem do Grok para poder vendê-lo para empresas e principalmente para o setor de defesa. E aqui a gente vê a transformação completa. A promessa de uma IA rebelde com menos filtros foi totalmente abandonada. A nova realidade é um produto corporativo focado em contratos com empresas e governos, onde uma imagem limpa e confiável é absolutamente tudo. E essa virada para o setor de defesa fica ainda mais clara quando a gente compara com a concorrência. Enquanto outras empresas de IA criaram barreiras éticas contra o uso militar, a Xai adotou uma política de qualquer uso lícito.
Isso abriu as portas para um mercado gigantesco como o do Pentágono, que exigia uma seriedade que o antigo Grok, gratuito e caótico, jamais conseguiria oferecer. Certo. Depois de toda essa história de política e estratégia de negócios, vamos voltar para o que realmente importa para a gente. O que tudo isso significa para quem só queria usar a ferramenta? A nova realidade é essa aqui. O plano gratuito foi basicamente aniquilado. Virou uma degustação com 15 mensagens por dia e, o principal, sem gerar mais imagens ou vídeos. Para ter de volta o que antes era de graça, agora o preço é $30 por mês. Um valor que, sejamos sinceros, é uma barreira enorme para muita gente. E esse comentário final, ele resume perfeitamente a experiência. É a estratégia clássica. Te dão algo incrível de graça, o mundo todo se acostuma e quando a ferramenta se torna essencial, aí vem a conta. A frustração é grande, mas fica aquela sensação amarga de que no fundo todo mundo já esperava por isso. No final das contas, toda essa saga do Grok nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Será que é possível uma IA de ponta ser ao mesmo tempo superpoderosa, segura para todo mundo e de graça? O caso do Grok mostrou essa tensão entre o custo absurdo da tecnologia, os riscos gigantescos de abuso e o nosso desejo de ter acesso livre. A resposta para essa pergunta vai definir a próxima geração de IAs e vai dizer quem, no fim das contas, vai poder usar essas ferramentas.